Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Ponto de Vista, lugar para os mais diversos assuntos e as mais variadas opiniões. Neste programa, vamos falar sobre o turismo. Cubatão se tornou município de interesse turístico. Participam conosco Maurício Campina, ele que é turismólogo. Também participando neste programa, Bruno Omuri, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Também faz parte do Conselho do Estado de São Paulo de Turismo e também da Associação Latino-Americana das Cidades Turísticas. Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, sejam bem-vindos à TV Câmara. Bruno. Muito obrigado, prazer enorme ser recebido aqui por você, Márcio, parabéns pelo sucesso do programa e é um privilégio estar aqui com vocês essa tarde. Maurício Campina. Márcio, é sempre bom voltar a casa, né? A Câmara, ao seu programa, sempre com muita qualidade, sempre escolhendo temas importantes para a nossa cidade. E o turismo, acho que é a bola da vez, né? Acho importante a gente debater, conversar, discutir, para que a gente chegue a um ponto em comum. Antes de nós falarmos da cidade de Cubatão, esse aspecto de MIT, esse interesse em desenvolvimento e o potencial da cidade, vamos falar da indústria do turismo, né? Que é uma indústria crescente. E o Brasil ele tem se beneficiado dessa indústria. Eu não sei se o quanto, se em todo o seu potencial, ou se temos muito a avançar. Como o Bruno aqui tem um conhecimento internacional, eu gostaria da sua opinião sobre isso. Turismo, essa indústria que pode mover em muito o país. Turismo como fator de desenvolvimento econômico, né? Nós estamos falando hoje no mundo de 1,5 trilhões de dólares de exportações geradas com o turismo. São 1,2 bilhões de pessoas viajando pelo mundo todo ano. Nós estamos falando então de 10% do PIB do mundo é exportação do turismo já. 10% do PIB do mundo é turismo. Para ter uma ideia, a França recebe 85,4 milhões de turistas estrangeiros todo ano, com uma receita de aproximadamente 170 bilhões de dólares. É o primeiro produto da França, é o primeiro da Espanha, é o terceiro dos Estados Unidos. Estados Unidos é quem fatura mais com a exportação de turismo, são 202 bilhões de dólares de exportações. Então, com tudo isso, o Brasil, hoje nós estamos na faixa de 6 milhões, recebendo só 6 milhões de turistas estrangeiros, é a 43ª no mundo, só que nós somos o primeiro, Márcio, do potencial de recursos naturais do mundo, pela Organização Mundial de Turismo e também pelo Fundo Internacional de Turismo do mundo, no Fundo Monetário de Turismo. Então nós temos uma indústria que emprega muita gente, é uma indústria que exporta, que o Brasil é o primeiro do ranking em potencial. O primeiro em potencial. Superamos o velho mundo, superamos os Estados Unidos. Tudo. O potencial de recursos naturais para o turismo é do Brasil. Só que nós somos só o 43º de receptivo. Para ter um patamar interessante, a gente coloca o México. Em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão mundial, o México recebia 4 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil também. O Brasil hoje está com 6, só que o México está com 36. 36 milhões. Isso significa 42 bilhões de dólares de exportações. O que foi a diferença do Brasil para o México nisso? O México colocou o turismo como um fator de desenvolvimento econômico. Então você tem que sim trabalhar a educação, a saúde e a segurança. Mas como trazer receita para isso? Com o turismo. Da mesma forma que o Brasil trabalha hoje a agricultura como produto de exportação, o Brasil deveria trabalhar o turismo como produto de exportação. E aí a gente teria uma possibilidade de geração. Se o México chegou a 36 e ele é o 10º em relação ao potencial, o Brasil como primeiro poderia chegar a quanto? A 60, 70? Nós estamos falando da casa de 150, 120 no mínimo bilhões de dólares de exportação. Emprego e renda para a população. Sem dúvida, mas eu fiquei surpreso agora. Então, na verdade, o velho mundo, né? O velho continente, ele está, a base da indústria dele é o turismo, então. Com certeza. Países como Portugal, que há 20 anos atrás ainda não trabalhava o turismo, hoje já está chegando a quase 20 milhões de turistas estrangeiros. E com isso estão faturando quase 36 bilhões de dólares no turismo. E aí, o que acontece? Isso começa a gerar emprego, renda e divisa para ser aplicado na saúde, na educação e na segurança. Se o Brasil trabalhasse nas políticas públicas, nas prioridades dentro do executivo de cada
cada cidade, do estado e do país o turismo, nós temos 210 milhões de consumidores internos e nós temos 1,2 bilhões de pessoas viajando no mundo. Só a China já está mandando. A China tem 1,4 bilhões de habitantes. 10% disso é da classe média alta que consegue viajar. 140 milhões de pessoas, mais que metade da população do Brasil. Qual é o perfil desse viajante, desse turista que roda pelo mundo? Eles são dos mais variados, né? O turismo ele tem uma cadeia produtiva muito forte. Ele pode estar trabalhando o turismo de negócios, como é São Paulo, como tem Nova York, Tóquio, o cultural, gastronômico. Ele tem o turismo de aventura, ele tem o turismo de lazer, o turismo sustentável, o turismo de saúde, o turismo esportivo. Acabamos de ter uma Copa do Mundo. Sim. É um turismo esportivo. A Rússia recebeu 1 milhão de turistas estrangeiros só para ver a Copa. E esses 1 milhão de pessoas deixaram pelo menos de 3 a 4 bilhões de dólares na economia. Só que quando você tem a exportação, o dinheiro entra na economia e é distribuído para toda a população. Então, ele é beneficiado, ele é muito mais rápido para se tornar e fortalecer toda a cadeia produtiva. 52 segmentos da economia estão ligados diretamente com o turismo. Mesmo quando vem uma cidade e fala, está recebendo muitos turistas, ele fala, não sou para o supermercado, para mim não tem a ver. Mas quantas vezes aquela pousadinha vai durante o mês e quantas vezes vai quando está cheio? Puxa vida, é isso mesmo. O farmacêutico, quantas vezes vieram comprar aqui um remédio para dor de cabeça e quantas vezes normalmente? Então, o beneficiamento que a gente tem em uma cidade que a gente trabalha boa para o habitante é boa para o turista. Então, tem além dessa questão social e de integração e de sustentabilidade. Nós precisamos avançar como país na estrutura socioeconômica e assim avançamos na estrutura turística. Primeiro, colocar como política pública econômica, né? Porque política social pode ser, sim, saúde, segurança e educação. Porém, para captar, é colocar prioridade como política pública. Um exemplo, a gente não tem um monte de incentivos para exportar frango? Teria que ter incentivo para exportar o turismo. Sim, nós temos aqui, eu não sei se é afirmativo isso, mas Praia Grande é o 4º destino no país? As pessoas vêm à Praia Grande com muita facilidade. Dentre as 10 cidades mais visitadas, Rio, Florianópolis e Praia Grande. É isso mesmo, Maurício? Isso. São Paulo, Rio, Florianópolis e Praia Grande. Quer dizer, fluxo de turistas. De fluxo de turistas. A praia se tornou, é a maior praia do litoral, né? Paulista, e tem essa facilidade. A estrutura que está se montando é para isso. Levando isso a nível nacional. Nós temos que avançar em segurança, nós temos que avançar em infraestrutura, né? E nós temos que avançar digamos, na estampa do país lá fora, naquilo que se observa quando se pensa em Brasil. Trabalhar tecnicamente e profissionalmente. O que significa isso? Hoje, a Espanha investe 500 milhões de euros em promoção e marketing do turismo deles. Só que aí eles recebem mais de praticamente 68 milhões de turistas estrangeiros e tem um faturamento de 135 bilhões de dólares por exportações. Investe 500 e aí recebe 500, vamos colocar em dólar, vai dar 800 milhões de dólares para receber 135 bilhões de dólares. Quer dizer, não é nem 10% do investimento. E o Brasil investe, a Embratur tem um saldo hoje de 15 milhões de dólares para investir, não paga nem o custeio. Países como o Peru já estão investindo 200 milhões de dólares na divulgação do turismo. E aí, tecnicamente, muitas vezes não é nem a questão financeira, é prioridade. Por exemplo, a questão da reciprocidade. O que o México fez, a primeira coisa, para sair dos 4 para subir? Ele falou, o americano quer vir aqui para gastar, ou seja, ele é um turista. O mexicano quer ir lá para trabalhar. Então, o mexicano continua tendo que tirar visto, mas o americano é exportação, então deixou entrar. E o Brasil continua com essa bobeira de reciprocidade. Você vê uma ação simples. Hoje nós queremos para 4 países, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, o visto eletrônico. Quanto custa isso? Nada. Melhorou inclusive o serviço. Só de criar o visto eletrônico, diminuir um pouquinho a burocracia, entraram 90 mil americanos esse ano a mais que ano passado. Ou seja... Só pelo visto, só para tornar uma ferramenta mais prática. Agora você imagina a gente trazer Fantour, que são as agências operadoras do mundo inteiro, para conhecer o produto, e Press Tour, da imprensa do mundo inteiro, vindo e divulgando. Aí que você começa a gerar fluxo. Ou seja, tecnicamente, trabalhando com pessoas que conhecem turismo, assim como o Maurício e outras pessoas que conhecem profundamente, criamos planos e projetos para estruturar.
E de uma forma nem gastando tanto, ou mesmo até como arrecada isso. Nós estamos falando de transformar a Embratur como uma Apex, né? Uma agência, porque hoje é um instituto travado e tem pouca receita. E aí ele queria buscar uma verba, e até esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, da Caixa Econômica, mas ninguém quer pegar a verba. Nós fomos lá e demos uma solução que agora talvez entre no projeto de lei e aí de andamento. O que tem que fazer? Hoje, a pessoa quando pega uma passagem aérea para fora, e são 22 milhões de brasileiros que gastam 24 bilhões de dólares lá fora, ele paga 1.500 dólares, vamos supor, uma viagem internacional. Se colocar 10 dólares para cada brasileiro que for para fora com uma taxa de promoção de turismo para bancar uma agência de desenvolvimento, 22 milhões de pessoas, 220 milhões de dólares. E aí a gente já virou uma renda para poder fazer um programa profissional. Essa é a ideia, essas são as coisas para a gente... O próprio turismo acabar alavancando Exatamente. o turismo. Sem A nossa exportação nenhum tipo turística. de imposto, nem nada. Nós precisamos de avançar dentro das questões legislativas? Não. Ou nossas leis também? Legislativa, mas o executivo tem que colocar como prioridade, ele tem que linkar e cruzar as passas. Então, a Secretaria da Fazenda tem que fazer parte, a Secretaria de Cultura, da Segurança, do Meio Ambiente, tem que estar integrados, porque aí todos vão ganhar. Todos vão ter uma visibilidade maior e vai gerar mais receita, vai gerar mais impostos e a cidade, o estado e o país crescem. Nós temos aí a cidade de São Paulo, turismo de negócios, né? Algo 15 milhões de pessoas ano passado. É avassalador, que pode aumentar e muito. Com certeza. Pode no final de semana, muito. São Paulo pode ser igual uma Nova York, uma Paris ou uma Buenos Aires, que hoje trabalha muito mais no negócio, mas quando a gente fala de final de semana, tem quantas peças de teatro, gastronomia, noite, compras, entretenimento. E a mesma coisa em cada uma das cidades que a gente pode trabalhar. O brasileiro, ele conhece o seu país? O paulista, ele conhece a sua capital? Esse é um grande problema, isso que a gente tem que trabalhar. A cultura do pessoal conhecer, e isso entra o quê? Desde a educação básica. Tem que ter uma matéria de turismo, mas não só teórica. Ela tem que sair para a rua para conhecer o museu, para conhecer o ponto atrativo, para ser integrado, conhecer a história. Então, a história e a geografia, entre a história e a geografia da cidade. Ele vai começar a gostar da cidade, a amar a cidade, e aí ele vai ficar e ver as oportunidades que podem ter para a cidade e para ele mesmo profissionalmente. Então, nós precisamos evoluir como sociedade para realmente conseguirmos alcançar essa questão turística. Exatamente. Bruno, quanto tempo, se dessemos o start hoje, se começássemos uma política eficaz hoje no turismo? Isso que é interessante da gente falar. O que era Gramado há 20 anos atrás? Nada. O que é Gramado hoje? Trabalhou política pública, criou um plano estratégico e aí conseguiu captação de investidores brasileiros e estrangeiros, montou parques, aí foi criando parques, foi criando um número de hotéis. Outro exemplo, o que era a Brotas há 20 anos atrás? Tinha 2 hotéis, um restaurante mequetrefe. Hoje são 80 mil hospedagens, 5 agências de receptivos, inclusive a Seleção Brasileira de Remo, que desce no rafting, já treina e já ganha dinheiro com isso. Uma parte que estava degradada da parte de infraestrutura, ela foi readequada, porque Palma Inteira estava no final de semana, mas como passa pessoas, eles agora passam limpando. A criançada, ela tem um projeto social que ela passa limpando, e depois ela ganha um passeio de rafting. Olha só a integração que consegue fazer dentro do turismo. Então não é tempo, porque nós temos aqui já os recursos naturais, tem as pessoas, é treinar, qualificar e fazer uma política profissional para trazer e virar produto. Por que todo mundo vai para a Disney? Qualquer agência de turismo, qualquer operadora, qualquer agência online vende no pacote. A gente tem que fazer com que a cidade de Cubatão se transforme em um produto turístico para ser vendido numa agência de turismo lá de Brasília e de Nova York para vender Cubatão. Turismo de negócios é muito importante. Maurício, quando você imagina Cubatão, você vislumbra toda essa possibilidade de desenvolvimento turístico. Você é o filho da cidade e amante do turismo. A gente conversou hoje o dia todo, né, Bruno? E o turismo é paixão, né? Até porque na cidade que sempre teve o foco na indústria, né, falar de turismo tem que ser paixão, né? Porque tem sempre muito preconceito, muito tudo, né? E o Bruno, ele colocou um ponto perfeito, né? Plano de governo da cidade, ou seja, o plano ambicioso da cidade, ele tem que ser o turismo. Quando você não faz isso, é muito difícil você conseguir sucesso, né? Porque o plano econômico, quando você fala, vai ser um destino turístico, né? Não vou falar nem instância, nem MIT, né? Porque você vai ao Nordeste, não existe instância lá. Lá o cara simplesmente trabalha para que a cidade seja um destino turístico. Quando você coloca isso como a pauta do teu governo,
A saúde, ela vai ser boa porque ela precisa atender. O transporte, ele vai ser bom porque ele precisa deslocar as pessoas. Desenvolver o turismo. A segurança precisa ser boa porque ele precisa fortalecer, guarnecer, enfim, né? Então, se você pauta o turismo, né, as chances de você captar recursos é muito maior, porque a pauta é essa, e todas as outras atividades, tudo vem em conjunto. A reboque disso. Né? Tudo vem em conjunto. Porque saúde, educação, é um clichê, né? Isso é obrigação de todos. Está na Constituição isso. Então, se faz necessário você ficar sistematicamente falando sobre né? isso. Agora, que nem a gente costuma muito falar, turismo é dinheiro. Né? Às vezes ninguém quer falar nisso, mas turismo é dinheiro. Estrutura é dinheiro. Eu Né? vou te interromper agora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos a falar de Cubatão, MIT, Estância Turística. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, voltamos com o Maurício Campinas. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre turismo. Bruno Omuri participando conosco, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Turismo, de Hotéis, perdão, do Estado de São Paulo, também faz parte do Conselho Estadual de Turismo e também participa da Associação Latino-Americana das Cidades Turísticas, perfeito? E também Maurício Campinas, ele que é o nosso turismólogo. No intervalo, no primeiro bloco, eu te interrompi você falando da questão da estrutura. Vamos falar então de Cubatão. Cubatão que há muito vem se debatendo essa questão do turismo. O turismo ecológico, o turismo de negócios e agora, através de um trabalho feito dentro da Secretaria de Turismo, né, inclusive você participou orquestrando esse trabalho, nós temos agora o MIT, Sim. Município de Interesse Turístico. Vamos falar começar por aí essa questão do município, para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, diante de tudo aquilo que o Bruno comentou, que pode se tornar uma realidade nossa também. Eu costumo sempre dizer que o turismo sempre aconteceu na cidade. Temos hotéis. Se temos hotéis, alguém vem à cidade, porque o cubatense ele não vai dormir num hotel. Né? Então você já começa pela premissa que você tem turista na cidade. E se falava assim muito assim, mas não tem turismo, tem hotel. Aí eu costumo sempre dizer, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem hotel porque tem turista ou só vai ter turista se tiver hotel? Você tem que o hotel acaba forçando, né? A vinda da cidade então, acaba forçando. Evidentemente, porque você tem um turismo de negócio nas indústrias que potencializou que o empresário ele investisse. Mas o hotel, o empresário ele vai investir conforme a prefeitura investir na sua cidade, você melhora quem vem visitar. Se era classe um pouco mais baixa, você melhora para uma classe com um pouco mais de dinheiro e tudo vem conforme o investimento. Por isso que a gente, quando fala de turismo, a gente tem que falar de dinheiro. E se falar de dinheiro, MIT, R$650 mil. Estância turística, em torno de 40 milhões viriam para a cidade. Então, uma cidade, se ela tem essa oportunidade de se tornar estância, de trazer para os seus cofres 40 milhões, porque é tudo calculado em cima do ICMS, por que não colocar isso como a premissa, como o objetivo principal em transformar a cidade em um destino turístico? Nós, como MIT, R$700 mil. Pouco menos. Falando. R$700 mil. Se retornarmos instância turística, 40 milhões, de acordo com o nosso... São Vicente deu em torno de 13 milhões, Santos 40 e poucos. E você percebe que você vai em Santos, a gente sabe que todas as secretarias, em todas as cidades, os orçamentos já estão estourados, uma série de consequências. Aí você vê Santos, o Jardim da Praia, você nunca vê um mato naquele Jardim da Praia. É uma magia, o que é aquilo, né? Trabalho as ruas duro, né? Todas asfaltadinhas, a entrada de Santos sempre bem arrumada, é o dinheiro do DAD. Ou seja, o dinheiro... No caso, se nós investimos 100 milhões para se tornarmos uma instância, em praticamente 3 anos, só da verba do DAD, nós teríamos esse retorno. Sim. E em 3 anos que vai ser a avaliação. Né? Agora, o que precisa, assim, já melhorou bastante, porque antigamente se tinha aquele pensamento que o turismo era só de lazer.
Né? Não, turismo de lazer. Quem vem para Cubatão? Eu escutei várias vezes as pessoas, quem vem para Cubatão? O turismo não é só de lazer. É também de lazer, como é de negócio, como é o industrial. Então você tem diversos segmentos. E Cubatão, você tem o turismo náutico que é consolidado. Hoje, se você quiser sair de barco, se você quiser alugar um barco, você vai na Ilha Caraguatá, que você tem um barco lá para você alugar. Né? Se você quiser o Caminhos do Mar, ainda há uma interferência, um problema em agendamento, mas você tem o Caminhos do Mar, estrutura, você né? tem o Itutinga Pilões. Então, você tem aí 3 produtos prontos na cidade. Né? Então, falar que não acontece, as coisas acontecem. Na indústria, o ano passado, foi em torno de 12 mil pessoas vieram. A Carbocloro, o projeto Fábrica Aberta desde 85, já foram 130 mil pessoas já foram visitar. Né? Então, você tem algo acontecendo, agora com o MIT, você precisa organizar tudo isso que está pronto. Né? Você precisa trazer o empresário, e quando a gente fala de turismo, não existe um turismo produzido unicamente pelo setor público. O setor público, ele não operaciona. O setor público, ele ferramenta, ele dá a condição de segurança, de acesso, de acessibilidade. Dá qualidade ao produto. Isso, ele dá essa condição. Quem operaciona é o empresário. Porque às vezes eu vejo, a secretaria tal fez um passeio de turismo com as escolas. Não é passeio de turismo, isso é um lazer educacional. Turismo não é isso. Turismo, o cara tem que vir, usufruir dos serviços da cidade. Né? O que acontece é o que a gente conversou bastante. E tem no plano diretor, tem um programa lá de desenvolvimento educacional para o turismo. Exatamente isso, que as Dentro da crianças, educação, os jovens, eles evoluir. precisam conhecer, entender o que é o turismo, o que é a cadeia produtiva do turismo. O cara veio, foi na náutica, alugou um barco, só que o cara da náutica pagou o funcionário comprou a mortadela, comprou o pão, comprou o chinelo. Essa é a cadeia. Né? Vou aproveitar o Bruno aqui. Bruno, você conheceu o Cubatão hoje, observou o Cubatão hoje. Dentro da sua expertise, o que você observa de sendo um grande produto da cidade para o turismo? Olha, eu vejo alguns produtos bem interessantes, né? E eles precisam ser desenvolvidos, estruturados, treinadas as pessoas, colocar uma qualificação desde as crianças para ela ter orgulho, conhecer e formar essas pessoas. Eu vejo assim, como já tem o turismo de negócios, que as empresas recebem para os negócios, pode se aprofundar desse turismo industrial, criando um produto para pessoas que visitam, mas aí uma agência vendendo em outros lugares, vindo engenheiros para conhecer a planta fabril e aí eles criar um ritmo. Depois ele termina numa loja, como é nos Estados Unidos, você pega hoje um turismo industrial que é feito lá com a Itália, lá em Modena. Né? As pessoas vêm, visitam, pagam para isso e aí cria um fluxo turístico, que é o caso da própria NASA, né? Lá no Cabo Canaveral. Então, isso desenvolvido como um produto pode ser vendido estrategicamente. Depois nós temos aqui as trilhas, nós temos aqui as cachoeiras, tem os rios. Então, só que o que tem que fazer? Tem que estruturar como foi feito nas cataratas de Foz do Iguaçu. Enquanto era solto, a pessoa parava o carro ali, jogava lixo aqui e tudo mais. Quando isso fechou e virou um parque, aí você tem uma estrutura, foi criado um museu, foi criado um parque, a pessoa deixa o carro no estacionamento, sobe com um ônibus com conforto, ar-condicionado, tem tudo sinalizado, tem banheiros, tem loja, tem produtos desenvolvidos. E aí ele vai para as cataratas. Então, se for criado e virar uma estrutura, é quem que opera? Foi muito bem colocado pelo Maurício. Quem opera é iniciativa privada, assim como está operando o Parque do Cristo lá no Rio de Janeiro, assim como opera aqui um Eternal Wild em São Paulo, ele vira um parque e dessa forma ele gera receita. O que é melhor ainda? Trazer a população. Então imagina que a gente tem uma identidade Cubatão, desenvolve alguns personagens e ele começa a interagir com a população. O artesão aqui vai fazer o personagem, vai fazer uma grande parceria de repente com uma indústria de brinquedos e vai vender em todas as lojas da cidade. O artesanato ele é distribuído, ele pode ficar na porta de cada hotel, de cada restaurante. Isso é uma integração. Um exemplo, eu cito a Caverna do Diabo. Pegou 4 milhões de dólares do Banco Mundial como investimentos, aí colocou o LED para ficar na tonalidade, colocou sensores, fez lá uma estrutura com um restaurante, porque, como colocou, é comer, dormir, comprar e se transportar, que é os 4 verbos do turismo.
Então o que acontece? Só que o que eles pegaram? Pegaram os quilombolas que tinham lá, treinaram eles de espeleologia para entender as cavernas e tudo mais, depois treinaram para atender, e agora o que acontece? Parte do ingresso ele paga para manter a associação e parte é do próprio monitor que fez a entrada. E só entra com o monitor. E aí eles têm inclusive o sensor que vai ligando a luz conforme vai passando. É isso que tem que fazer. Então vamos supor, está faltando 13 milhões de empregos no Brasil. Pega esse pessoal que está desempregado, vamos começar a treinar ele, aí ele vai acompanhar a trilha. E aí ele vai tomar conta, vai pegar o empresário para tomar conta do restaurante que vai ser feito lá, da loja, e a pessoa ela vai fazendo tour, aprendendo, ela vai contar a história do mangue, a história da cidade, aí cria livros, cria literatura, cria a parte de artesanato e distribui. E aí virou um destino turístico. É isso que fez em Brotas, é isso que fez em Gramado, é isso que fez na Praia do Forte, é isso que acontece em Las Vegas ou em Disney. Então, em Cubatão você observa o que tem hoje, que é o turismo de negócio, turismo industrial, que tende a aumentar, fortalecer e estruturar, né? A cidade identificar isso de uma forma muito mais clara e também avançarmos no ecológico. Ecológico, estruturar, porque sustentabilidade é a mesma coisa que nós estamos falando. E aí tem aquele problema daqueles ambientalistas que tem, eles só pensam em um ponto da sustentabilidade, que é o meio ambiente. Agora, para você preservar o meio ambiente, você precisa trabalhar o social, por isso integrar as pessoas. Se as pessoas estão ganhando com aquilo e participando daquilo, eles vão cuidar. E tem que ser econômico, tem que gerar receita para poder preservar. Porque o que acontece? Locais onde só fica lá meio ambiente, não tem ninguém para fiscalizar e acaba chegando aqui a um ponto de crack, de droga, ou vira uma favela e aí destrói tudo. Então a ideia é que se você trabalha um turismo sustentável, é o que acontece com os portos na Espanha, nos Estados Unidos, na França, no Japão, que viram piers de entretenimento e aí sim você cuida do meio ambiente. Nós perdemos a oportunidade aqui quando o príncipe Harry esteve aqui, né, nas costas, quer dizer, passou por Cubatão, mas não houve, foi algo não a houve nível a internacional. Que o Bruno comentou. Se você tem uma prefeitura que não tem a comunicação entre as secretarias, quem deveria estar à frente de uma visita tão importante? Comunicação, óbvio, e a Secretaria de Turismo. É ela que tem. Quando você vê Rock in Rio, você vai ver o selinho, Secretaria de Turismo. Carnaval do Rio de Janeiro. Só que sempre acontece ao contrário. Então, porque a Secretaria de Turismo que vai ter a capacidade técnica de, o que nós vamos preparar para ele? O que ele precisa levar daqui, o que a gente vai ganhar com ele. O que sobrou foi o Mirante do Príncipe, o nome. Mirante do Príncipe, que é lá na Cota. Particularmente, muitos cubatenses nem sabem onde fica. E aí você percebe que nem nós temos no plano diretor, deu cerca de 986 leitos. Vamos pensar que hoje nós tenhamos 400 leitos completos. Você tem 400 pessoas de fora na cidade. O que o comerciante apresenta para essas 400 pessoas? Tem 400 pessoas e tem um detalhe. Normalmente a empresa, claro, depende de cada empresa, ela paga a tua hospedagem e muitas vezes dá 100 ou 200 reais para o cara gastar na cidade. Então, se você tem 400 cara, vezes 200 reais, você tem isso ele vai gastar porque deram para ele. 80 se mil você reais, tiver um artesanato, se você tiver uma série de coisas, ele vai gastar muito mais. Na época que eu estava fazendo um trabalho, eu imprimi umas 50 camisetas. Peguei uma camiseta, sem vergonha a camiseta, pedi para o cara imprimiu, aí eu fui, em cada hotel deixei 10. Eu deixei 10 no Rafael, quando eu cheguei no hotel da Avenida, que eu agora esqueci o nome, o Rafael já me ligou, Maurício, tem mais? Eu falei, não, Rafael, era só uma pesquisa que eu estava fazendo. Eu fiz 50 camisetas, 10 reais. Naquele ano, tinha dado cerca de 90 mil pessoas que tinham vindo a Cubatão. Se você calcular 90 mil, vamos dizer que as 90 mil compre, são 90 mil camisetas. Se for um casal, 180 mil camisetas. A um custo de um lucro, aí, vamos chutar, 5 reais, quantas famílias não sustentou? Tecnicamente, 900 mil reais, de 1.800.000 só de camiseta. Você entendeu? Então, são pequenos detalhes, mas eles têm que ser pensados e dentro de um conjunto, né? Porque às vezes o que eu percebo assim, se faz coisas soltas. Você vai lá, tem um TBC, daqui a pouco o cara cria uma trilha aqui, daqui a pouco o cara cria tudo solto. Cadê o empresário? É o empresário que vai unificar isso. Nós estamos falando do turismo de negócios.
E hoje a cidade vive isso. Porém, no fim de semana, a cidade não oferece nada para aquele que está hospedado e vai permanecer o fim de semana. Muitos vêm não apenas por um dia, para passar 15 dias, 2, 3, 4, 5, até um mês. E o que é oferecido para essas pessoas que estão exercendo o turismo, né? Esse turismo de negócio, esse turismo que o polo industrial gera, mas e que o município não criou algo para ofertar. O empresário, ele dança conforme a música. Hoje, a peculiaridade do turismo de Cubatão é meio ambiente. Ou seja, então ele funciona durante o dia, né? Mas, como a gente comentou, nossos grupos artísticos, você tem uma banda sinfônica que fez um tour pela Áustria, você tem uma série de coisas. Conforme você aumenta o fluxo, a própria prefeitura trabalhando essa condição cultural, o empresário, ele, se você deu aderência aos caras na tua cidade, o empresário vai investir. Nós temos quantos restaurantes por quilo que podem virar à la carte? Podem. Só que você tem que mostrar para o empresário que ele vai ter um número X, potencial. Um número de X de pratos que ele vai vender à noite. Ele vende, aí você pega o projeto Beck, os garotos põem para tocar um violino, você anda pela Europa, o cara está tocando violino ali, enfim, o turismo ele é uma bola de neve, ou você pode dar qualquer... É o efeito cascata. Exatamente. Né? E o empresário, ele está assistindo. Ele está observando. É o capitalismo, ele tem é necessário o retorno. Está dando certo ali, eu vou lá. Opa, agora é aqui. Você percebe que você vai no hotel do Rafael, cara, não perde para hotel de nenhuma cidade da Baixada Santista. Você tem desde uma pedra caríssima, São Gabriel, elevador, quartos executivo, com tudo que tem, tudo que pede. Por que ele gastou esse dinheiro todo? Por que ele investiu? Se já era da rede hoteleira, né? Entendeu? Aumentou. Então, ele vai melhorando. E ele tem planos para ampliar para isso. Só que tem que ser uma sequência de fatores. Projeto. Isso. Nós estamos batendo um papo sobre o turismo, falando MIT, município de intenção turística, né? Interesse turístico. E Cubatão inserido nesta situação. Vamos a um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco desse ponto de vista, falando sobre turismo. Município de interesse turístico. Estância turística. Participando hoje, Maurício Campina, ele que é turismólogo, e também Bruno Omori, ele que é presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, também conselheiro estadual de turismo e também vice-presidente da Associação Latino-Americana das Cidades Turísticas. Cubatão, estrutura, o que é preciso? Qual o início para tudo isso? O que o poder público necessita fazer dentro de planejamento, dentro de questões orçamentárias, para realmente impor a essa cidade um ritmo para se tornar distância? Olha, primeiro é trabalhar, como nós colocamos aqui, como política pública prioritária para a geração de emprego e renda, na parte econômica. Então, como hoje já tem a prioridade em relação às indústrias, tem que ter em relação ao turismo. Integrar todas as pastas. Então, tem que estar integrado com a segurança, com a saúde, com o meio ambiente, com o esporte. Dentro da política, dentro de um plano diretor da cidade, integrar o turismo em todas as pastas. Fazendo isso, você cria que cada secretário teve uma responsabilidade de fortalecer como política pública o turismo para gerar emprego e renda. Depois, a gente está na Casa do Legislativo aqui, é criar legislações de captação de recursos. Como é que você faz isso? É criando projetos, estudos de viabilidades econômicos em relação a projetos hoteleiros, a projetos turísticos, pode ser um parque, pode ser uma galeria, pode ser um museu, pode ser alguma coisa que ele vai agregar. E essas políticas de incentivos, e aí tem de várias cidades que já fizeram, e começa a procurar investidores dentro da cidade, as próprias indústrias podem investir, as próprias, os empresários da própria cidade, ou captar do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo.
Né? Quando você cria um complexo turístico, Dubai é um exemplo disso, eles viram que uma hora ia acabar o petróleo e começaram a investir aonde? No turismo. Porque eles sabiam que investindo no turismo, eles iam e eles vão ter retorno. Você vê que o Qatar agora está fazendo uma Copa do Mundo, por quê? Criando estruturas para poder receber mais público. E fazendo isso é o que aconteceu. Quando o Disney teve a visão lá em Orlando, era um pântano, ele criou o parque, do parque acabou virando centro comercial, de centro comercial, centro esportivo, de centro esportivo, centro de eventos, e hoje é um dos pontos onde mais tem um número de hotéis e ele foi crescendo. Quando você cria uma política pública definida que você vai colocar, é o que o Gramado fez muito bem, que o Cubatão pode fazer também. Quando nós falamos de Gramado, é uma marca, o festival foi uma marca. O Cubatão pode ter uma marca, seja a indústria, seja a música, seja o teatro, seja o ecoturismo, uma marca. Criar uma identidade do município é super importante. Imagina você cria um personagem, um industrinho, um exemplo, tá? Brincando. Mas aí ele vai ter um filho que gosta de música, ele tem uma filha que gosta de fazer trilha, ele tem uma esposa que é uma chefe de gastronomia. E esses começam a interagir na população, o nome, quem escolhe? A população. Ele começa a interagir nas mídias sociais. Então ele entra num programa social, que é outra filha que gosta, e ele começa a falar, olha, Cubatão tem isso, interage e brinca com as pessoas. Começa a criar os produtos, como o Maurício colocou muito bem, ele cria o personagem que brinca com as crianças de sustentabilidade. Ele vem uma revista, ele faz um produto específico. A hora que você vai ver, os empresários eles vão construir. Você faz a distribuição desse produto para todos os lojistas da cidade. Você tem o produto da sua cidade. Uma coisa que a gente coloca, então todos os hotéis, o que tem? Aí sim entra a secretaria, entra a parte. Ela tem que ter o folder de tudo para fazer, aonde tem os passeios, como funciona para vender. Ofertar para o turista. Para todos eles. Quando você fica num hotel em Socorro, a pessoa do hotel falou, você ficou nesse, na próxima você vai ficar no outro, porque o outro tem tais características para ele querer voltar. E aí vem a regionalização. Né? Por que a regionalização é importante? Porque quando você vai, por exemplo, para Las Vegas, você vai para Las Vegas tem hotel, mas você vai também para o Grand Canyon. Fazer, e aí você vai ter que ficar mais dias. Em Disney, você vai visitar os parques, depois você tem que também fazer Cabo Canaveral. Ou na França, quando você pega o circuito lá dos vinhos, você passa por várias cidades experimentando vinhos de safras diferentes de uva. É isso que precisa ter. Então você cria um produto municipal e a integra no regional. Na região. Ou seja, a pessoa pode estar hospedado aqui e estar visitando uma outra cidade da região ou vice-versa. Ele pode estar hospedado em uma outra cidade da região e vir conhecer. Com isso, nunca tem fim. Ela sempre vai ter que ver mais coisa. E ela vai querer voltar para o destino. Pô, faltou eu ver aquele artesanato. Eu não vi aquele forte ainda. Eu tenho que voltar para lá. E aí ele vai indicar para mais pessoas. E hoje é criar a sintonia. Nunca foi tão claro a questão do pleasure, que é o business com pleasure, que é o que nós estamos conversando. A pessoa, quando vem em negócio, ela quer também conhecer, ela quer viver experiências. Hoje ela quer chegar e postar. Eu fiz isso, eu entrei nessa rua, aquela curiosidade. Exatamente. Quer compartilhar tudo isso. Estrutura, poder público, Maurício. Qual é a dificuldade? Ou então, qual o norte dentro do orçamento? Sempre pensei muito positivo, né? E por isso que eu nunca larguei a esperança. Cubatão eu acho muito fácil. O que o Bruno comentou, precisa-se ter a questão do plano econômico, porque os equipamentos, os parques, eles estão aí há pelo menos 30 anos. Você tem tudo pronto. Você tem as vias de acesso prontas. Você tem as ruas, nossas ruas sempre estiveram em bom estado. Os parques estão prontos. Nós já temos a rede hoteleira, se assim podemos dizer, que inicialmente contempla a demanda. Então, o que você precisa é, de fato, o setor público engajado num projeto. Tem que ter aquele projeto para que o empresário venha junto. Porque os parques estão aí para ser operacional. Ou vai se privatizar, ou vai se criar algum outro projeto para o parque. Você precisa ter isso em mão. Né? Você comentou dos hotéis. Várias vezes eu saía às 7 horas, ia passando nos hotéis, e você via 10, 12 caras sentados à noite, porque não tinha para onde ir, como você comentou, porque hoje ainda não tem nada para se fazer à noite. Né? Agora, se você tem um programa, se tem um projeto em torno disso, o empresário vai. E outra, a gente trabalha com metropolização aqui já há uns 20 anos.
Já é um objetivo da AGEM a metropolização. O cara pode estar hospedado aqui, o empresário local, o agente de viagem, ele pode pegar uma van e levar o cara no Museu dos Santos, no Museu Pelé. Isso é turismo metropolitano. Assim como o cara que está em Mongaguá viu o Pier, ele pode pegar e vir ver um concerto da banda sinfônica aqui no Anelinas, no nosso auditório. Você não se limitar somente às acomodações que você tem na cidade. Você pode circular em toda a região metropolitana. Esse é o programa metropolitano que a gente comentava muito, que às vezes tinham cidades que faziam shows todos no mesmo dia. Pô, para que isso? Faz cada dia. Dias alternados, né? Você vai, mais opções. Segunda eu vou lá, no sábado eu vou no outro, né? Então, as outras cidades, por causa da praia, então para eles talvez a conversa é um pouco mais fácil, né? A gente que ainda precisa da nossa cara. Eu costumo sempre dizer que a gente tem um cluster turístico seria aquelas aglomerações de cidades, né? Com Santo André e São Bernardo. Nós dividimos o Parque Estadual com eles. Já existe uma questão da ferrovia, existe uma questão do Parque Estadual, dos monumentos, porque para nós, para mim em particular, há uma grande briga com São Bernardo, se o cara entra, se o cara está em São Bernardo. O importante é o cara vir visitar. Por onde ele entra, se o cara está entrando por São Bernardo, ele está entrando em Cubatão, contabiliza turismo para Cubatão. Se o cara está entrando por aqui, por Caminhos do Mar, contabiliza aqui também. Cabe a nós, cabe ao empresário aqui, oferecer um produto que o cara vai vir por São Bernardo, passar todo o Caminhos do Mar, se hospedar aqui e um passeio de barco e ir para uma outra atividade qualquer. Ou seja, todos os caminhos levam a Cubatão. Exatamente. Porque há uma briga, uma discussão, que São Bernardo, deixa São Bernardo. São Bernardo está fazendo um trabalho maravilhoso com o turismo industrial. Isso reflete na gente, porque para ser completo o trabalho deles, eles precisam vir na Cabo Cloro, precisa vir na Henry Board, precisa vir na Petrobras, que é a única que produz combustível de avião. A primeira refinaria do país. Então, o trabalho de excelência deles cai para nós. Né? Aí você começa as leis, precisa do legislativo, porque você precisa criar umas leis. Né? Como criamos o fundo, o conselho, precisa criar umas taxas que nem todas as cidades têm. O cara vai entrar lá, ele paga a taxa, se ele entrar aqui, ele paga a taxa também, e aí você vai. Mas é como o Bruno falou, você precisa ter um programa, precisa ter um projeto, precisa ter um caminho. Né? E esse caminho não é operador, não pode operacionar. Eu costumo sempre dizer, serviço público, setor público não operaciona nada. Ele instrumenta. Quem ganha o dinheiro é o empresário e distribui para a sociedade. O consumidor do turismo hoje, nós temos a impressão que sempre a terceira idade é o que mais consome, é o que mais tem tempo para operar o lazer, operar o turismo. É verdade isso? Olha, nós podemos falar que tem uma possibilidade de vários segmentos. Você tem hotéis que trabalham 100% acessibilidade e inclusão social. Ele pensou no deficiente, visual, auditivo ou físico, e aí ele agregou a mãe que carrega um bebê, porque ninguém saiu correndo da barriga da mãe, então usou uma cadeira de rodas, que é o carrinho. E o idoso, como tem a dificuldade de mobilidade, também. Então, conforme você trabalha o desenho universal, você consegue fazer com que o destino seja mais completo. Por que vou voltar de novo por questão da Disney ou qualquer outro parque internacional? Você não precisa fazer o cara não ficar na fila, só que basta a fila ser larga e ser plana. Ele fica na fila igual todo mundo. E chegar lá na frente, ele tem um espaço que ele vai estar. Então, você trabalha aí sim uma inclusão efetiva, com um desenho universal, pensando em todos os públicos e segmentos. E, de fato, se você trabalha públicos como o escolar, como o idoso, como o deficiente, como o educacional, você consegue trazer fora do período de sazonalidade da cidade. São uma cidade de negócio, no final de semana você traz pessoal, mas no final de semana você pode investir no turismo e lazer. Então, essa equação, para quebrar a sazonalidade, você trabalha com novos segmentos. Vai trabalhar o turismo esportivo. Você dá para criar aqui, como por exemplo, cidades criaram turismo de aventura ou turismo esportivo, traz uma competição de maratona, de remo, isso vai gerar uma série de... Ou cria um centro de excelência na cidade de tal modalidade olímpica e vai ter competições na cidade municipais, estaduais, além de formar atletas. Então, quando você diversifica,
Então, o turismo de aventura, lazer, turismo de saúde, de negócio, turismo da melhor idade, turismo de pessoa com deficiência, você amplia o leque. E quem pensa fora da caixinha, fora do que está pensando, turismo musical, turismo cultural, você cria uma diferenciação. Por isso que a tematização hoje, várias redes internacionais estão fazendo a tematização dos hotéis. Cada um tem um mote, cada um tem um tema e normalmente de cara ele já aumenta a ocupação em relação ao que está só o tradicional. Ou seja, uma modernidade e o objetivo de entender e buscar o seu consumidor. Exatamente. Focar no seu Quando consumidor. você fala, por exemplo, só na hotelaria do estado de São Paulo, 182 mil apartamentos. Hoje nós faturamos 7,4 bilhões de reais em diárias e 1,5 bilhões de reais em alimentos e bebidas. E quando a gente projeta, por exemplo, o setor de feira, só na cidade de São Paulo fatura 16 bilhões de reais. Então, ele já é um mercado consolidado. 100% das redes estrangeiras têm sede no estado de São Paulo. 90% das redes nacionais têm sede no estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo já é o maior emissor e o maior receptor de turistas. Por isso que Cubatão, uma cidade que está a menos de 40 minutos de São Paulo, que tem 12 milhões de pessoas de fluxo, mas não quero trabalhar com os outros, quero trabalhar só com o pessoal de dinheiro. É criar o produto, fazer ele vender para a parte certa, segmentado, e vai trazer o pessoal para a Ou seja, você está a 40 minutos de um grande vetor turístico. O maior emissor da América Latina. São Paulo cidade é o maior emissor da América Latina de turistas. Então, se a gente lembrar de Brotas, Brotas está a 250 quilômetros de São Paulo. 40% do fluxo de turistas de Brotas é de São Paulo. 250 quilômetros. Nós estamos a 57. Precisamos ampliar isso, Vamos chegando ao final de mais um Ponto de Vista, recebendo o Bruno e também o Maurício. Senhores, um prazer tê-lo aqui conosco. Quero aproveitar o ensejo também, mandar um abraço para a Dilene Souza, ela que também é uma pessoa ligada à área do turismo, né? Desenvolve a sua expertise no turismo e com certeza agradecendo ela por estar ajudando a compor este cenário e a falar desse assunto tão importante para a cidade de Cubatão, que é o turismo. Senhores, obrigado, Bruno, e obrigado, Campinas. Muito obrigado, foi um grande prazer estar falando, parabéns pela audiência, pelo sucesso do seu programa, é um privilégio estar falando para todos os amigos aqui de Cubatão. Maurício. Obrigado, Márcio. Eu acho importante a gente estar discutindo sobre turismo, porque eu acho que o caminho é esse, né? E a gente precisa trazer a comunidade, a sociedade para essa discussão, né? Para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E assim vamos chegando ao final desse programa, agradecendo sempre a sua audiência e agradecendo a toda a equipe que torna a TV Câmara possível. Lembrando, está aí, a possibilidade de turismo, uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. Agradecendo sempre a sua audiência, permaneça na programação da nossa TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista.